Estendidos agora na direção do Padre Fábio, que está aqui. Faça dessa música a sua oração. Por isso vem, 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 vem. Seja o Espírito Santo guiando cada palavra do Padre Fábio. Vem, Espírito Santo. Seja o Espírito Santo passando, conduzindo esse momento, em tudo aquilo que Ele preparou para esse momento. Vem, Espírito Santo. Ore no Espírito. Vinde, Espírito Santo, confirmando no coração do Padre Fábio tudo aquilo que foi preparado para esse momento. Use-o como um instrumento bem afinado nas suas mãos, Espírito Santo. E ela que nos atraiu até aqui, que nos conduziu até esse momento, e continue a interceder por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ocupe seu lugar cantando. Por isso vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo. Muito bom dia. Muito descansado já? Não. Gosto de gente honesta assim. Não estou não. Com soneto. Gente, com muito prazer, com muita alegria, tenho a oportunidade de iniciar essa manhã com vocês. Hoje nós temos uma temática muito bonita. Na verdade, um desdobramento do que a gente vem falando desde ontem. Eu vou convidar vocês. A passagem para a pregação de hoje é muito curtinha, mas eu peço licença à organização para eu poder estender um pouco mais esse texto. Na verdade, nós iríamos fazer a reflexão a partir de Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 até o 11º. É isso? 11. Mas eu gostaria de pegar o capítulo 12, nós não vamos ler todo não, mas eu quero pegar algumas partes do capítulo 12, do capítulo 13 e do capítulo 14. Porque nesse momento da carta de São Paulo, ele vai trabalhar. A gente sabe que todas as cartas, todos os escritos de Paulo são direcionados às comunidades com o desejo de norteá-las. Não é isso? É um ensinamento teológico. É muito interessante quando na teologia bíblica a gente descobre que Paulo foi o grande responsável por trazer cultura ao cristianismo. Por dar uma elaboração culta, poderíamos dizer assim, à simplicidade daquilo que foi vivido por Jesus e pelos seus discípulos. Aí que está a grande diferença entre ele e Pedro, né? Pedro não tinha essa capacidade. Pedro era um pescador. Pedro não teria condições, sobretudo antes desta ação do Espírito, de dar essa elaboração culta ao cristianismo, porque eu sempre digo isso. Mergulhar nos escritos de Paulo é mergulhar numa filosofia, numa teologia altamente elaborada. Os padres que estão aqui, né, que tiveram a oportunidade de estudar exegeticamente esses escritos, sabem muito bem do que eu estou falando. É uma teologia muito elaborada. Nós muitas vezes precisamos ler 3, 4, 5 vezes o mesmo texto para a gente poder mergulhar no significado daquelas palavras. E São Paulo, para explicar os carismas, ele precisava nortear a vida das comunidades, ele precisava dar um jeito de organizar, dar uma instrução para que as pessoas pudessem entender o que estava acontecendo com elas.
E aqui nesses 3 capítulos ele vai falar justamente, especificamente, do uso dos carismas. O que é o carisma? São aqueles dons específicos que nós recebemos de Deus, que fazem parte da nossa vida, da nossa constituição humana, né? Faz parte do nosso estatuto, eu gosto de dizer, que nos define nas nossas funções, naquilo que a gente pode contribuir, naquilo que a gente pode fazer. O carisma é aquilo que de alguma forma brilha no outro, para que você possa identificar nele não só um jeito de ser, mas também algo a fazer, algo a contribuir. Porque muitas vezes nós corremos o risco de passar a nossa vida com o carisma todo internalizado, faz parte de mim, mas eu não o coloco a serviço. Então, São Paulo gostaria de explicar aqui às comunidades que todos estes carismas recebidos precisam estar a serviço. Mas como vamos colocá-los a serviço? Aí ele começa. E é muito interessante quando, com a palavra que ele abre essa exortação. Já no capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, meus irmãos, eu não quero que vivais na ignorância. Eu sei que às vezes a palavra ignorante para nós ela soa como ofensa, não é? Você é ignorante demais, rapaz. Escutava muito isso lá em Minas, né? E aí a gente precisa tirar esse peso, não é? Muitas vezes na palavra ignorante, nós estamos querendo dizer que o outro é arrogante, não é? Que o outro é desaforado, que o outro é um idiota. Aqui, nós vamos mergulhar no mistério da palavra, ignorância como um não saber, que todo mundo tem o direito de viver isso. Uma criança, por exemplo, ela é ignorante para as ciências. Ela vai precisar de uma maturidade biológica, vai dizer a ciência da educação, que uma criança não tem condições de compreender uma regra matemática se ela não tiver maturidade biológica, cerebral, para isso. Então não adianta nada você querer ensinar uma criança que ainda não tem um cérebro maduro, desenvolvido, para entender uma operação matemática que só depois da idade da razão é que ele vai ter. Por isso que a gente entra na escola aos 6 anos de idade. Hoje não. Hoje com 1 ano já está todo mundo na escola. Aliás, eu acho isso uma tristeza, gente. Aquela criançadinha tudo desacordada lá dentro da sala de aula. Outro dia visitei uma pré-escola, fiquei assustado. Aquela criançada tudo esparramada. O que é isso, gente? Estão na escola, sei. Devia estar no berço do lado da mãe, né? De alguém que pudesse pelo menos cuidar. Mas estão lá na escola já. Aprendendo o que, não sei. Mas São Paulo está preocupado com a ignorância. E esse é um aspecto muito interessante. Por que nós precisamos superar a ignorância? Porque toda vez que nós tomamos conhecimento de uma determinada realidade, nós ficamos libertos para agir de maneira correta com aquilo que se tem. Isso é muito interessante. Do ponto de vista antropológico, do ponto de vista teológico, do ponto de vista filosófico, nós precisamos ter condições de compreender o que nos ocorre. Você sabe que, muitas vezes, na minha experiência como padre, eu chego à conclusão que, muitas vezes, o meu trabalho é muito pequeno. É só ajudar o outro a compreender o que ele passa. Eu não tenho soluções mágicas. O mesmo conhecimento que eu tenho de Jesus, você tem. As mesmas lições que dele eu escutei, você também escutou. Mas no meu ministério, por causa do carisma e dos dons que eu recebi, muitas vezes eu tenho condições de ajudar a abrir a mentalidade para olhar de um jeito novo para aquilo que é sempre igual, do mesmo jeito todo dia. E quando nós temos a possibilidade de olhar de um jeito novo para aquilo que temos, que já é antigo em nós, nós quebramos a ignorância. Eu abro uma porta. Eu tenho condições de adentrar num território que antes para mim era estranho. Isso é sair da ignorância.
Por exemplo, muito simples. Quando eu era pequeno, trovejava. A minha mãe, com sua psicologia maravilhosa, falava assim: ó, papai do céu está irritado com alguma coisa que a gente fez. E eu, minha gente, sem ter muita consciência do que tinha feito de errado para provocar aqueles gritos, já caía de joelho e pedia perdão. Claro, minha mãe é uma mulher muito simples, que foi educada numa teologia muito simples, mas muito sábia. Eu aprendi o temor a Deus assim. A minha mãe, no momento em que ela fala que um trovão é a voz brava de Deus, ela está voltando lá na ancestralidade humana, que compreendeu isso mesmo, o trovão como uma ira divina. Aí depois veio a ciência, descobriu que aquele barulho não é nada mais, nada menos do que um encontro de energias, né, que provoca aquela explosão, que quando você tem uma tempestade, você está tendo, na verdade, como é que chama isso? Uma descarga elétrica, que inclusive você pode, se você estiver num lugar inadequado, aquele raio, aquela descarga elétrica pode cair na terra e você fica sapecado. Aí você vai ver o que é a ira mesmo, né? Se Deus está irado, então naquela hora ele está desejoso de sapecar todo mundo. Mas aí cai por terra, no momento em que vem o conhecimento científico. O conhecimento científico vem nos abrir portas para a gente entender o que antes era considerado, tinha uma leitura mitológica sobre aquilo. O que é um mito? O mito é uma mentira? Não. Mas é uma primeira forma de aproximação epistemológica, racional, de uma realidade que muitas vezes as pessoas tinham dificuldade de compreender. O caminho racional de conhecimento do mundo, ele é sempre evolução. Nós estamos evoluindo. São Paulo queria, neste momento, fazer com que essas comunidades evoluíssem para compreender o que antes pudesse ser mal interpretado. E quando nós estamos na ignorância, a gente corre o risco de não usar de acordo a riqueza que possuímos. Então ele começa a fazer um texto, uma carta, para ajudar essa comunidade a viver bem a riqueza que se tem. Tirar da ignorância com o objetivo de fazer com que aquela comunidade tomasse posse da riqueza que se tem. Porque isso é muito verdadeiro. Sobretudo em se tratando de religião. Nós estávamos falando do conhecimento científico, estou falando agora do conhecimento religioso. Como é importante para nós o conhecimento sobre Deus, o estudo sobre a palavra de Deus, para que a gente possa viver essa libertação que Jesus já dizia no Evangelho, que a verdade vos libertará. Por isso é importante a gente entrar nos nossos centros bíblicos, que a gente pudesse estudar essa palavra de Deus, que nós pudéssemos ter algumas aulas de teologia, de vez em quando, as nossas comunidades muitas vezes oferecem. Vamos lá, vamos estudar um pouco mais o catecismo. Eu quero quebrar os códigos da minha ignorância, para eu olhar para Deus com um pouco mais de liberdade. Quando eu digo que eu preciso olhar a Deus com liberdade, eu estou dizendo que quando eu sou livre para olhar para o outro, eu estou permitindo que o outro seja o outro, e não aquilo que eu quero que ele seja. São Paulo está preocupado com isso. Que essa comunidade permaneça na ignorância, e que, permanecendo ignorante, ela perca a oportunidade de saber quem Deus é. Porque o grande trabalho de Jesus foi este. Vamos usar uma palavra difícil e bonita, que você nunca mais vai esquecer. Jesus é a hermenêutica do Pai. Nossa, que coisa elaborada. Vamos repetir, irmã? Jesus é a hermenêutica do Pai. O que é hermenêutica? Vamos lá na filosofia grega, na mitologia grega. Hermes, dentro da filosofia grega, dentro da mitologia, é o Deus
que, conhecendo o segredo do Olimpo, o monte onde viviam todos os deuses, ele vai e faz o quê? Ele conta para os homens este segredo. Então a palavra hermenêutica nasce de Hermes, que não é o motorista da van lá de Belo Horizonte que dirige para nós, que chama Hermes também. Hermenêutica vem de Hermes, aquele que interpretou para que os outros compreendessem. Não é lindo isso? Jesus é a hermenêutica do Pai, é a interpretação plena do Pai. Quando eu olho para Jesus, quando eu leio a sua palavra, quando eu vejo o seu testemunho, eu estou vendo a quem? O Pai. Por que que ele diz no Evangelho de João, capítulo? Quem me vê, vê o Pai. Jesus quer quebrar a ignorância. Todos os equívocos que tínhamos tido, a história da humanidade, nos equívocos de interpretação de um Deus cruel, de um Deus que segrega, de um Deus que prefere os fortes, de um Deus que despreza os fracos. Não era isso que a gente escutava? Existem alguns salmos que, em são estado de consciência, a gente não dá conta de rezar. Porque você não consegue identificar ali o Deus de Jesus Cristo. Você reza só fazendo memória. A leitura desses textos, onde existe um Deus cruel que vai à frente matando os inimigos, só é possível quando você tem a nova interpretação que Jesus lhe dá. Compreendemos, sim, esse Antigo Testamento sendo necessário para que nós tivéssemos condições de compreender o Novo. É a quebra da ignorância, o avanço no conhecimento para que a nossa experiência de Deus seja cada vez mais salutar. A preocupação de São Paulo é essa. E não é só nessa carta. Minha gente, se você quiser conhecer a essência do Evangelho, para mim, não tem um texto mais revelador a respeito do que pensava Jesus, do ponto de vista político, do ponto de vista religioso, que é a carta aos Gálatas. É uma carta transgressora, perigosa. Mergulhar no mistério do Cristo. Se você ler a carta aos Gálatas, do início ao fim, você vai ver qual é a verdadeira proposta, sem medo de errar. Qual é a verdadeira proposta do cristianismo para o coração humano, que é a liberdade interior. Isto é, eu não tenho amarras, eu não tenho nenhum empecilho para poder experimentar a minha humanidade agraciada por Deus. E eu estou totalmente livre, porque aquele que morreu por mim, que viveu por mim, que ressuscitou por mim, me integrou nessa nova humanidade, que já não está mais presa nos limites de Adão, mas agora agraciada pela vida do Cristo. E é a partir dessa experiência de liberdade que nós precisamos conhecer o que Deus nos deu. Aí ele começa a especificar, a partir do versículo 4. Instrumentos para a nossa liberdade. Vamos compreender os carismas assim. Eu recebo dons para me tornar livre. Eu recebo dons para tornar-me cada vez mais um bom administrador da minha vida cristã. Há diversidades de dons, meus irmãos, mas um só é o Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dado a manifestação do Espírito para o proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, e a outro a fé. Pelo mesmo Espírito. A outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças,
no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Todo mundo que tem uma experiência carismática já pôde ouvir esses termos. Você está lá no grupo de oração e de repente alguém diz: eu tenho uma palavra de ciência para você. O que é a palavra de ciência? Ciência é aquela que chega ao conhecimento, não é verdade? Toda vez que você tem uma ciência, por exemplo, eu tenho uma ciência sobre um determinado alimento, eu tenho um conhecimento sobre aquele alimento. Eu sei os benefícios que ele faz para mim. Ter uma palavra de ciência dentro da nossa experiência carismática é: eu tenho uma palavra direcionada a você que está de acordo com o conhecimento que Deus tem da sua situação. Existem pessoas que têm essa sensibilidade. Existem pessoas que às vezes nem estão orando, chegam perto de você e de repente têm uma sensibilidade de captar o que você está vivendo e lhe dar uma palavra que vai ajudar a criar essa sua liberdade interior para lidar com aquela situação. Esse dom, ele existe, muitas pessoas, nós somos beneficiados com as pessoas que têm esse dom. Ele é muito eficaz na nossa vida cristã, porque ele muitas vezes acelera o nosso processo, mas é também um dom perigoso, né? A gente sabe que muitas pessoas desequilibradas, o Padre Emiliano tem razão, né? Não é todo mundo que é louco, mas todo louco está aqui. Uma vez lá em Terra Boa, quando eu morava lá, uma senhora olhou para mim e falou assim, no grupo de oração, eu não era padre ainda, ela virou: Frater, Deus está me dizendo uma coisa para você. Falei: que bom, eu já fiquei até em posição para receber. Aí ela: você vai se casar com a minha filha. A velha me queria como genro, mas na hora que eu vi a filha, minha gente, então a gente precisa tomar muito cuidado com o dom de ciência e, pelo amor de Deus, pense duas vezes antes de querer manipular o outro com esse dom. Porque muitas vezes o dom de ciência, ele é usado como manipulação do outro, isso é diabólico. Na renovação tinha muito isso, né? O chefe queria que as pessoas fizessem a sua vontade, o que ele fazia? Eu tenho uma palavra de ciência para o grupo. Cuidado. Volto a dizer, o carisma, o dom, ele só pode ser usado para provocar a liberdade, minha e do outro. É para isso. Eu não vou passar pela sua vida para causar desastres, pelo amor de Deus. Os dons de Deus, os carismas que Deus nos entrega, não são para provocar desastres na vida do outro. Pode até provocar um desassossego, é diferente. A palavra de profecia, por exemplo, ela desassossega. Cuidado, precisamos ter muito cuidado no momento em que nós nos sentimos possuidores de uma palavra para o outro. Você não precisa dizer na hora, faça o discernimento. Procure fazer com que sua palavra seja sempre para agregar, ajudar e não desorientar. Se São Paulo falava isso, é porque naquela época tinha já os seus desequilibrados querendo fazer uso do poder a partir do poder. Gente, e é impressionante, eu lido com isso, eu sou o tempo todo movido por isso. É impressionante como o poder religioso é perigoso. A autoridade religiosa é muito perigosa. Porque o outro está confiando a vida a você. No momento do desespero, uma pessoa me procura e se eu falar, tome uma sopa de pedra, ela toma. Verdade? Confia em mim. Você sabe que uma das coisas que mais... agora é uma partilha, né?
Uma das coisas que mais me assusta no crime da pedofilia é pensar que o ministério sacerdotal é usado como meio de sedução. Não pode ser nada mais diabólico do que isso, do que um sacerdote usar do poder, da autoridade sacerdotal, da confiança que a família tem nele, ou da liberdade que aquela criança tem de vir sentar no seu colo, dele usar disso para poder cometer o crime que muitas vezes comete. Ou eu, como padre, usar do meu poder sacerdotal para seduzir alguém. Sabe? Quantas vezes a pessoa chega para mim desacursoada da vida, desanimada, ela precisando de uma força. Gente, aquilo ali é uma porta aberta para tudo o que eu quiser. Se eu quiser ser diabólico naquela hora, aquilo que Deus me deu, como um dom, como uma coisa maravilhosa, eu posso diabolizar aquilo sim, porque passa pela minha escolha. Isso é uma responsabilidade. O uso dos dons, minha gente, é de muita responsabilidade, porque olha, o limiar é estreito entre o bem e o mal. O carisma que nós recebemos, ele pode nos levar para o céu, sim, mas ele também pode nos levar para o inferno. Se você não souber exercê-lo com responsabilidade, você pode diabolizar o que é divino. Infelizmente é assim. Porque o que Deus dá é irrevogável. No momento em que eu fui ordenado sacerdote, eu posso ser o pior dos homens, que na hora que eu te abençoar, a minha bênção é válida. É irrevogável, é caráter. O sacramento da ordem, ele foi cravado no meu coração. Eu sou eternamente sacerdote. Mesmo que um dia eu queira diabolizar todas as minhas ações, Deus não retira de mim essa unção. Agora, o que eu faço com a unção, a maneira como eu vou controlar essa unção, aí passa pelo meu humano. E é por isso que nós falamos desde ontem, que se o coração humano não estiver convertido para o bem, você é um risco para a sociedade. É um risco para a sociedade. Cuidado com o seu talento, aquela palavra é séria. Deus vai cobrar o que você fez com ele. Deus vai cobrar, sim. Deus vai, mas esmiuçar o que você fez com aquilo que lhe foi dado. É ônus. Leva sobre os ombros. Carrego sobre o mundo o peso das palavras que aliviam o mundo. Eu acredito nisso. Nós que optamos por viver uma vida em Deus e queremos, nasce deste querer, eu quero sim que o meu dom, que o meu carisma, que aquelas riquezas que eu recebi, verdadeiramente possam enriquecer e fazer crescer os que estão ao meu redor. A alguns foi... A página virou. A palavra de sabedoria, que vai nessa mesma direção, que é esse esclarecimento a respeito da situação, quando nós vamos rezar uma determinada realidade, Deus suscita em nós essa palavra de sabedoria, sim, porque Deus não nos deixa sem respostas. A sabedoria é diferente da inteligência, eu gosto de fazer essa distinção. Você encontra muita gente de inteligência limitada, mas muito sábia. Por quê? A sabedoria, a inteligência a gente desenvolve à medida que nós somos estimulados do ponto de vista cognitivo. O que é o cognitivo? É a capacidade de reflexão que a escola vai despertar em nós, que a leitura vai despertar em nós. Agora, a sabedoria é um conhecimento que ultrapassa tudo isso. É como se fosse uma lente que pudesse amplificar aquela realidade. Quando é que você identifica que uma pessoa é sábia? É quando ela vê a realidade de um jeito absolutamente novo, que até então você não conseguia ver.
E como é necessário esses dons nos dias de hoje. Como as pessoas estão, minha gente, necessitadas de sabedoria. Eu acredito que seja um pouco fruto, os desafios do nosso tempo mesmo. É impressionante como as mídias, as estruturas sociais estão nos nivelando por baixo, né? Nós estamos muito nivelados por baixo. A música que toca no rádio, o refrão que não sai da sua cabeça, que precisa fazer até um exorcismo às vezes, né? Ai, se eu te pego, ai, se eu te largo, ai, se eu te levo. Você vai lá para os confins do mundo, você liga o rádio e está tocando. Claro, é a cultura popular. E eu falo assim até brincando, porque tenho respeito pela cultura popular, sim. Eu estou dizendo que o grande risco é que a gente comece a produzir uma cultura que não favoreça a sabedoria, porque sabedoria não se conquista na dancinha, não se conquista na balada, não. A sabedoria se conquista vivendo com profundidade a vida, com responsabilidade. E disso nós estamos carentes. Então, quando São Paulo vai dizer que essa palavra de sabedoria tem que estar a serviço da comunidade, ele está orientando, antes de tudo, é que a experiência que eu tenho do Cristo me desperte para essa sabedoria, porque a sabedoria se encontra na própria experiência do Cristo, é no conhecimento do Cristo que eu fico sábio. A sabedoria está disposta para todos nós podemos adquirir essa bendita sabedoria, que vai nos ajudar a fazer melhores escolhas, vai nos ajudar a escolher um pouco melhor, a andar no caminho reto, mas precisamos ter disposição para a experiência do Cristo, porque a sabedoria não virá por outros caminhos. Desculpe-me, não estou reduzindo, é que na verdade eu acho que todos os outros caminhos bons confluem com o Cristo. Sou muito aberto para compreender outras filosofias, sou um homem que gosto de ler de tudo, mas acredito piamente que neste rio que flui do coração de Jesus, todos os outros que já encontraram alguma bondade na vida estão ali também. O caminho da sabedoria, como uma busca pessoal de experiência de Deus que não tem trégua. A nossa busca por Deus não pode ter trégua. Ninguém vai poder ter o direito de dizer assim: eu já estou pronto, já cheguei a um ponto, estou tão sábio que eu estou até com medo de mim, viu? Não. Sempre tem um degrau a mais para subir nessa escada. A graça de curar as doenças, conhecemos, muitas pessoas com dom de cura, que também, muitas vezes, por causa da ignorância, acaba caindo no espiritismo, não é? Aí ele é médium. Quantas vezes você já escutou isso, né? Inúmeras. Também respeitamos os espíritas, mas a gente precisa admitir aqui, neste caso, que dentro do nosso contexto cristão, o dom de curar é interpretado como um dom divino, uma graça recebida, que você não precisa mudar de religião para viver. Encontrei muita gente que foi para o espiritismo por não ter tido a orientação correta a respeito do dom que tinha. Alguém aqui conhece alguém assim? Que também foi embora, foi buscar outros caminhos porque faltou a orientação para o dom que possuía? Qual que é a primeira palavra de São Paulo hoje? Superais a falta de conhecimento. Porque às vezes você pode ter isso dentro da sua casa. De repente eu tenho um filho sensitivo. Meu filho tem uma capacidade de perceber o outro, padre, que até assusta a gente. Oriente-o. Busque ajuda espiritual, busque uma orientação para que essa criança possa lidar bem, ser livre diante do dom. Minha gente, volto a dizer, se eu não sou livre diante do dom que eu possuo, ele vai me amargurar, ele vai me tornar infeliz, eu me torno escravo dele, e é o contrário. Deus me deu um dom, eu reconheço.
Se eu não sou livre diante deste dom para poder exercê-lo, o que ele vai fazer comigo? Ele vai me matar. Se eu não me coloco na disposição de trabalhar esse dom, ele vai me sufocar. Ele vira vaidade, ele vira prepotência, ele vira orgulho. Eu começo a me achar melhor que os outros. Não. O dom recebido, ele precisa provocar liberdade interior. Olha, eu trabalho com música e eu já vi o diabo agir muito através desses aparelhozinhos aqui. Também já, né, do Ministério de Música, aqueles que tem 15 pessoas cantando. Nos interiores, não é? Meu microfone está baixo, meu microfone está mais baixo do que o dela. Aí começa, né? Nunca se escuta, não estou me escutando, não estou me escutando. É a falta de liberdade com o dom. Ou então eu quero o meu espaço de qualquer maneira. Ninguém aqui vai poder fazer. É o que o padre dizia, né? Tem 50 anos que eu estou à frente da pastoral da criança. Ou pior, né? Essa até não assusta. Tem 65 anos que eu sou o presidente do grupo de jovens. O dom aprisionou. Não está livre diante dele. Minha gente, é tão interessante a gente saber sair de cena. Não é verdade? Você saber que Deus lhe deu aquele tempo, que você protagonizou bem o seu tempo e que agora estou passando a bola. Isso é tão sublime, isso é tão nobre, isso é tão grandioso. Essa semana eu pensava muito sobre isso, sabe? Que é tão grande você saber relativizar o seu sucesso. E quando falo sucesso, eu estou falando de você sim, viu? Porque todo mundo faz sucesso. Nossa, olha o bordado que ela faz, gente. Ontem eu achei tão bonitinho, eu estava passando lá no motel, eu vi uma das senhorinhas aqui, dando uma olhadinha no bordado da toalha lá. Falei, gente, essa gente não nasce mais. As nossas meninas novas passam, nem sabem que aquilo é um bordado, né? Quem foi que ontem estava lá no saguão lá? Eu vi, na hora que passei, lá no saguão Estava dando uma olhada no crochê. Prestando atenção que ponto era aquele, né? Passei rápido e aquilo me emocionou. Mas é nobre demais você saber que você protagonizou um tempo, que o seu carisma serviu naquele momento e que agora é hora de você sair. Porque senão você fica amargo. Você fica olhando para o que está chegando e só vê defeitos nele. Porque você não tem a grandeza de reconhecer que alguém pode ocupar o seu espaço melhor do que você. Isso é muito nobre. Isso é nobre demais. O padre, quando precisa sair da paróquia, né? E aí, padre, como é que é o padre jovem? Como é que é o padre que está vindo aí para ficar conosco? Vocês vão ver na hora que ele chegar. Às vezes tem as melhores informações, mas não passa, né? Cria aquele suspense. Ou então, não sei, acho que o seu bispo errou. E sai. Falta de liberdade interior com aquilo que se vive, né? A música, meu Deus do céu, como a música, a arte de maneira geral, gera gente desequilibrada. Porque o artista, ele é naturalmente desequilibrado. Ele não é muito normal. É porque recebeu uma dose de sensibilidade muito grande, sofre muito fácil, ama com muita facilidade, odeia com muita facilidade, tudo é muito intenso nele. Né? Então é um carisma que é um dom, é uma riqueza maravilhosa, mas é também um defeitinho. Deus é muito sábio. Não vai fazer aquela mulher cantar daquele jeito, se aquele estrondo quando entra num palco e quando arrebata o coração de todo mundo, isso é normal quando sai dali. Vai ter que pagar um preço. Agora, a administração dessa riqueza, desse carisma, é luta pessoal cristã. Não é porque tenho uma alma artista que eu tenho o direito de sair dando pisada em todo mundo ou destratando as pessoas. E me respeite, porque eu agora sou bipolar.
Eu decidi que agora eu sou bipolar, e tem hora que eu estou feliz e tem hora que não. Gente, a bipolaridade, ela tem sido usada com uma facilidade para justificar os desequilíbrios, né? Então, você conhece alguém assim, não? Eu estava com vontade também de falar que eu sou bipolar. Mas eu pensei bem, meu compromisso não me permite. Não, estou falando, brincando assim, existe muita gente que usa, claro, a bipolaridade é uma doença séria, que precisa ser tratada, que precisa ser medicada, e acomete muitos artistas mesmo, por causa dessa instabilidade que é tão própria do coração do artista. Agora, entrou para o serviço do Senhor, você tem que saber que você não tem mais o direito de viver as prisões que a sua arte lhe traz. Não tem o direito. Você não tem o direito porque a sua proposta é outra. A Gil, Ana Lúcia, não pode viver as mesmas situações, peculiaridades que a Maria Bethânia, por exemplo. A Bethânia pode. E olha que é uma mulher que tem um cuidado o tempo todo com a conduta, com o caráter. Mas agora, entrou para o serviço do Senhor, São Paulo vai ser aqui, ó, muito duro e muito severo. Cuidado, você precisa administrar, porque depois que ele faz toda essa leitura dos carismas, o que ele vai dizer? E eu gostaria, porque o nosso tempo não é muito, ele vai dizer: qual é o maior de todos os dons? A caridade. De nada vale você ser portador de todas essas riquezas se você não viver com caridade, se você não souber administrar amorosamente esses dons. E é muito interessante, porque na experiência dos carismas, quando nós falamos que o dom superior é a caridade, não é a caridade só com o outro. É engraçado, né? Nós sempre pensamos na caridade como um movimento externo, um movimento que me leva para o outro. Mas antes de ser um movimento que me leva para o outro, a caridade é um movimento que me leva ao acolhimento da minha realidade. A caridade como um movimento que me faz querer este equilíbrio pessoal. A Adélia Prado, ela tem um pequeno poema em que ela fala que a poesia está em tudo. Desde observar formigas trabalhando, aí ela fala, e lançar um olhar amoroso sobre si mesmo. Minha gente, quando São Paulo fala que a caridade é o dom por excelência, é porque, na verdade, quando nós exercemos essa caridade com a gente, você vai ficar satisfeito com o dom que Deus lhe deu. E você vai parar de querer desejar o dom que é do outro. A caridade é esse primeiro movimento de amorização. Tá bom, eu não sei cantar igual ele canta, mas eu tenho este dom. Tá bom, eu sei reconhecer que ele tem excelências que eu não tenho, mas eu presto atenção em mim e eu vou descobrir as habilidades que Deus me deu e vou fazer de tudo para que esse serviço me coloque numa postura realizadora. Está vendo como a caridade trabalha os dois lados? Eu vou ter condições de acolher o outro, eu vou saber respeitar o dom do outro, eu vou ter uma profunda reverência por aquilo que Deus colocou no outro, porque é divino. E eu gosto sempre de olhar para os dons do outro como algo divino que eu tenho o direito de admirar. Da mesma forma como eu admiro um ipê à beira da estrada florido, eu também admiro pessoas. E eu quero pedir a Deus sempre essa graça, de me encantar com as pessoas, de ficar maravilhado com a obra que Deus faz na vida daquelas pessoas, de arrancar as lágrimas dos meus olhos, porque eu estou encantado com o dom do outro. E agora confesso que eu realmente sou arrancado em lágrimas toda vez que estou diante de alguém que viveu direitinho.
que viveu certo. Porque às vezes a gente pode pensar que nós vamos ficar maravilhados somente diante de pessoas espetaculares, né? Ou que são, aí é fácil. Eu quero é o dom de me encantar com aquela mãe que soube viver a sua dor, que soube viver a sua renúncia, que soube viver o seu sofrimento de maneira heróica. Ou diante daquele que soube receber o dom e vivê-lo sem vaidade, sem prepotência. Eu quero me encantar diante daquele que soube passar o posto, que soube viver a sua doação, que soube reconhecer que o seu tempo passou. E que agora eu vou acolher os que chegam e vou beber com aquele que agora sabe fazer melhor que eu. Sabe, minha gente, quando São Paulo nos coloca nessa perspectiva dos carismas, é justamente para a gente descobrir que estas realidades, que esses dons superiores, eles estão a favor da nossa humanidade para que a gente possa chegar a essa realização. Nós não queremos outra coisa nessa vida senão chegar num determinado momento da vida e dormir satisfeito, porque a gente soube que foi quem deveria ter sido. O exercício dos carismas é para provocar liberdade, e a liberdade é o instrumental que nos realiza. Quanto mais liberdade interior uma pessoa possui, maior é a capacidade que ela tem de ser realizada. Por isso que Deus destranca, Deus abre, Deus cura. Por isso que a nossa oração será sempre, o uso dos nossos carismas será sempre para provocar o outro nessa liberdade. E aqui entra o último capítulo que eu queria abordar, que São Paulo vai dizer que o dom da profecia não pode ser negligenciado. Ele é até superior ao dom das línguas, ele está dizendo aqui. Porque quando você ora em línguas, é Deus que lhe compreende. Mas quando você prega com autoridade, quando você usa a palavra com autoridade, essa palavra que quebra a ignorância, é a palavra profética. Tão necessária nos dias de hoje. E o profeta não pode ter amarras. Dou meu testemunho agora. Como padre que tem a oportunidade de fazer o que faz e de estar onde está. Se um dia vocês me virem numa televisão ou num jornal, numa situação qualquer, dizendo, falando aquilo que não é de acordo com a nossa fé, por gentileza, você me chame para a realidade. Porque se eu estou lá, é para ser profeta. Aqui você não pode falar sobre Jesus, então tá bom, muito obrigado. Não preciso ir ao seu programa. Aqui você não pode falar de não sei o que, papapá, então tá bom, muito obrigado. Não preciso ir ao seu programa. Eu sempre digo isso, já falei isso para o Eto, já falei isso para a Luzia, para o Monsenhor, que para mim, a maior riqueza que a Canção Nova tem que zelar e zela, é a capacidade desse canal ser profético. Nós podemos falar o que a gente quiser sobre o Evangelho, que não tem ninguém lá controlando a gente. Olha, cuidado que isso aí está... Não, é o Evangelho. É o que Jesus diz. É a palavra de Jesus. É o ensinamento de Jesus. É aquilo que nós precisamos dizer ao nosso povo para provocar essa liberdade interior. A nossa pregação não tem outro objetivo senão provocar a liberdade interior de quem nos escuta, de quem nos assiste. Outra coisa nós não queremos com a nossa oração, com a nossa palavra, senão provocar o nosso povo para tomar contato com esses carismas e tomar posse da vida em Deus. Se nós estivermos amarrados, você não pode falar isso porque o nosso patrocinador vende isso, vende aquilo, e você... Não. Você não pode falar contra o cigarro, porque nós temos um anunciante lá que vende cigarro. Você não pode falar contra a bebida, porque nós também temos um patrocinador. A Skol é a nossa patrocinadora. Vá para o inferno com Skol, vai para o inferno com qualquer outro vínculo. Pelo amor de Deus, não estou mandando ninguém para o inferno, é só o...
É só o ímpeto. Não quero ninguém no inferno. Agora, o álcool eu quero o tempo todo ter o direito de combatê-lo, porque ele arruinou a minha vida, ele arruinou a minha família, e eu nunca vou ficar calado diante de uma situação que eu sei que pode arruinar a sua casa, a sua família, a sua casa. E o nosso povo precisa disso, minha gente. O nosso povo precisa de profecia. Eu sempre digo isso aos padres. Eu fico assustado de ver as nossas festas paroquiais. Eu fico assustado de ver a maneira como nós vamos a gente vai fazer as nossas barraquinhas para ganhar um pouquinho de dinheiro para a paróquia. É assustador. Fazer o quê? Agora, eu, no meu espaço, na minha condição, no meu lugar, eu não vou fazer. Vou fazer outras coisas, vou procurar, ainda que a gente seja mais pobre, mas vamos ser mais pobre com honestidade. Eu não quero trair os meus princípios, eu não posso fazer isso. Minha gente, há muitos anos atrás, eu cheguei a trabalhar em algumas comunidades, quando eu era ainda seminarista, que lá as pessoas se orgulhavam, o CAEP, a comissão de festa, se orgulhava. Vendemos 1.500 caixas de cerveja hoje. Isso é falta de liberdade interior, não é outra coisa. Porque se a gente traz para o nosso espaço aquilo que a gente quer combater, você perde a autoridade. Na sua casa não é assim? O pai com um copo de uísque fala: meu filho, você não pode beber. Aí acende o cigarro. Fumar também não pode. A criança vai aprender como? O que vai ter mais poder nessa história? A sua palavra ou o seu exemplo? Pois é. Eu acho que nós estamos estrangulados num tempo em que o nosso exemplo é que vai contar. Não adianta nada a minha palavra dizer uma coisa e meu exemplo demonstrar outra. Isso é profecia. Isso é uso dos carismas. A riqueza dos carismas para fazer com que essa igreja esteja cada vez mais disposta a viver a proposta de Jesus. Nós não queremos outra coisa. E até os ateus reconhecem isso, viu? Que quando um cristão está bem posicionado nas perspectivas do Cristo, a sociedade é muito melhor. Sabe aquela música, se todos fossem iguais a você? Que maravilha seria viver. Às vezes a gente sente vontade de cantar isso para algumas pessoas, né? A pessoa é tão boa. Ontem eu estava vendo a Pet pregando, né? Pensei, gente, eu acho que a Pet ela é incapaz de matar uma mosca que tiver na cozinha dela. Aí fiquei pensando, imagina que beleza deve ser vizinho dela, né? Nunca tem funk tocando. Você vai dormir tranquilo, ela vai respeitar o seu sono. Estou errado? O verdadeiro cristão, ele harmoniza a sociedade. Você chega perto dele, você sabe que ele não vai te fazer mal. Você é capaz de... Eu seria capaz de dar meu cartão de crédito com a senha para ela. Vai lá comprar o que você está precisando, depois você me devolve. Isso é a maior riqueza que nós podemos ter. É você identificar que o carisma do outro fez efeito nele. Não é só uma alegoria de carnaval, aquelas pesadas. O carnaval é muito engraçado, porque você, no início, está todo mundo com aquela alegoria. Aquele peso nas costas. Aí 50 minutos depois você encontra aquela pessoa no final do desfile. Às vezes o carisma faz isso com a pessoa. Ela começa animadinha, igual o Duracell, né? As pilhas que não acabam. De repente aquilo vai perdendo a graça, vai perdendo a graça, vai perdendo a graça. Não, você tem que chegar lá no finalzinho da vida, aquela satisfação, com aquela euforia, com aquela alegria. E ontem eu pensava isso. A Pet, para mim, eu não estou julgando confete nela, eu poderia estar falando isso de vocês, se eu tivesse tido a oportunidade de conhecer, de conviver. É? Se não fosse tanta máquina fotográfica, a gente poder ficar... a gente poder andar no meio, conversar, trocar uma ideia. A melhor coisa do mundo é conversar com vocês, é ficar com vocês, mas vocês não...
Vamos bater um papinho depois. Muito melhor que tirar foto. Mas eu, aí ó, guarda essa máquina fotográfica, ela não te pertence. Mas ali, na oportunidade de contemplar aquela mulher vivendo, falando, 40 anos pregando o evangelho, com o marido, o filho dela aqui, achei bonitinho ela traduzindo para ele, ele cochilando, na hora da missa. Ela não percebeu que ele estava cochilando, não, na hora da missa, aquela soneira que todo mundo estava. E ela, Dom Cláudio pregando, ela de vento, e o filho. De vez em quando ele só fazia assim. É filho dela, né? Mas e fiquei analisando isso. Para mim, essa mulher não precisa nunca mais pregar para eu ouvir. Eu olhar para ela, eu lembro que Deus existe e que Deus faz bem ao coração das pessoas. É? Minha gente, eu acho que o nosso projeto de vida tem que ser esse. O nosso projeto de vida tem que ser esse. As pessoas olharem para nós e sentirem, nossa, valeu a pena. Vale a pena ser cristão. Eu fico honrado de ter gente como ela. Estou usando só o exemplo dela. Poderia usar de muitas outras pessoas. Fico honrado de saber que eu ficaria feliz em poder dizer isso para ela. Se todos fossem iguais a você, que maravilha seria viver. Trouxe Jesus para o mundo. Encarnou novamente o mistério de Deus nela. Encarnado ali, é vivo. Só faz o bem, só quer o bem. Claro, tem os defeitos dela, tem. Mas está tudo amarradinho ali sob domínio, tentando, vivendo com honestidade o seu processo de fé. Mas quem são os nossos exemplos? O que nós queremos? O que nós buscamos? Essa é a análise, é quebrar essa ignorância. Quebrar essa ignorância. Os exemplos que verdadeiramente podem nos arrastar, eles não são tão brilhantes assim. Eles não fazem tanto barulho assim. Mas são silenciosos ali entre nós. Eu me orgulho de poder dizer que eu vi Deus presente na minha vida através de muitas pessoas. O sobrenatural aconteceu muito pouco em mim. Deus me chega pelo natural. Eu tenho orgulho de dizer isso. Não preciso que nenhum milagre aconteça no quintal da minha casa. Porque eu descobri que Deus acontece o tempo todo ao meu redor. O tempo todo. Em alguém que me olha. Em alguém onde eu percebo que ali existe uma luta silenciosa acontecendo e ela não perde a esperança. Quando você identifica que no outro existe muita dor, muita perda, muita luta, mas ali o carisma está presente. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Pronto. Uma canção pelo ar. Só isso. Eu desejo muito, mas no fundo do meu coração, que quando as pessoas olharem para você, não precisa ser hoje, mas pode ser amanhã, de nós começarmos a identificar esse Deus entre nós, minha gente. De nós começarmos a identificar essa presença santificadora entre nós. É o Espírito agindo. Vocês não fazem ideia de como esses angolanos me fizeram bem. Uma salva de palmas, mas muito carinhosa para esse povo que veio de lá. Continue em pé, por favor. Continue em pé. Sabe por que eles me fizeram bem? Porque eu notei que eles têm as almas muito parecidas com as roupas. Cheias de vida.
Durante aquela procissão ontem, eu me emocionei em muitos momentos em olhando nas expressões. Que coisa ousada, minha gente, a gente andar por Jerusalém, com esse monte de árabe doido aí atrás, querendo dar uns tapas na gente. E eu olhava para as angolanas que estavam ao meu redor, aquela vela iluminando aquele sorriso, elas sorriam sozinhas. Obrigado pelo Cristo que vocês trouxeram no sorriso e nas roupas, viu? Muito obrigado. Só por ti, Jesus, quero me consumir. Como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus. Só em ti, Jesus. Quero me derramar. Quero me derramar. Como um rio se entrega ao mar. Como um rio se entrega ao mar. Me derramar de amor. Me derramar